Bom dia, graça e paz. Em 1 Coríntios capítulo 15, de maneira especial, versículo 54, diz que a morte ela foi destruída, que ela não tem mais poder. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem, cemitério causa medo. As pessoas não gostam de morar perto de um cemitério. Cemitério geralmente tem despacho, geralmente é um lugar macabro, é um lugar que causa medo, cheira mal. E o cemitério tem aquela coisa de que aqui eu não quero vir, ou eu quero adiar o máximo que puder a minha vinda para cá. E todos nós, sabemos que um dia teremos o nosso lugar no cemitério, a não ser que Deus nos chame antes. Mas todos nós passaremos pela morte. E por que a morte temporal assusta tanto? Porque representa o fim. Para muitas pessoas representa o fim total. Acham que não há nada mais para além da morte. E o pecado é que trouxe a morte ao mundo. E é isso que precisa ser explicado para as pessoas. Porque Deus é o Deus da vida, é o Deus do amor e nos criou para viver e não para morrermos. Entretanto, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós escolhemos viver sem Deus, nós pecamos. O pecado fez essa ruptura, essa separação e causou a morte. E a morte temporal apenas é um passo para a morte eterna. Nós temos a oportunidade de nos reabilitarmos diante de Deus aqui nesta vida. E foi isso que Jesus veio fazer por nós. Jesus veio pagar a dívida de todos os nossos pecados. Ele veio novamente nos religar com Deus, nos reunir com Deus. E foi por isso que ele sofreu e morreu em nosso lugar na cruz. E disse, está consumado, paguei tudo, está completo, vocês não precisam fazer absolutamente mais nada. Apenas creiam em mim. Apenas olhem para aquela cruz e aceite o fato de que ali está o vosso Senhor, o vosso Salvador. Essa é a mensagem que nós ouvimos nesse final de semana, a mensagem da Páscoa. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir a vitória sobre a morte. E aí, as palavras que Paulo diz lá em 1 Coríntios fazem sentido. A morte não nos assusta mais. A morte não nos causa medo. Por quê? Porque vamos passar por ela sim, mas é a morte temporal. A morte eterna é apenas para aqueles que não creem. Aqueles que escolheram viver longe de Deus e que não querem essa oportunidade de estar novamente com Deus. Aqueles que rejeitam a graça do perdão oferecido em Jesus. Estes irão para a morte eterna. Nós que cremos, não. Nós passaremos pela morte, mas ressuscitaremos para a vida eterna com Jesus, como Ele prometeu. E enquanto estivermos aqui, levemos os nossos medos, todos eles, os nossos temores, todos eles, diante de Jesus que disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados de vossas pesadas cargas, eu vos aliviarei. Que consolo, que esperança. Creia você também. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, mantenha-nos firmes nesta fé, até o dia que Tu nos chamares para a vida eterna contigo no céu, através da fé em Jesus. Amém.